Vem para o lado de cá porque a gente começa esta edição falando sobre uma operação policial integrada que foi em busca de cumprir 110 mandados de prisão em Alagoas e mais 7 estados contra integrantes do PCC. E o traficante identificado como Maré Alta, que teria substituído o antigo líder da facção, o Marcola, que hoje está preso em Brasília, no Distrito Federal, essas buscas começaram lá no município de Alagoas, lá no estado de Alagoas, onde há altos registros de mortes do Tribunal do Crime, lá na capital Maceió e também na região metropolitana. Nessas execuções, pessoal, inimigos do PCC acabam torturados e sentenciados à morte por líderes da facção que acompanham os assassinatos em tempo real. Até entre eles se matam. Essa operação, a Flashback, aconteceu em cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Tocantins e aqui em Sergipe. Cerca de 1.000 policiais civis e militares participaram das buscas. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, a operação é resultado de 7 meses de investigações. O objetivo é combater o principal núcleo dessa facção criminosa, com base no Mato Grosso do Sul, de onde saem as ordens, a base do Tribunal do Crime da organização criminosa parte de lá para todo o país. E elas seriam comandadas pelo traficante Maré Alta. Os criminosos são procurados ainda por envolvimento em sequestros, tráfico de drogas, assaltos e outros crimes. No início da tarde de hoje, as equipes participantes da operação deram explicações sobre os trabalhos em coletiva. Na capital alagoana, a repórter Maria Maciel, da TV Pajuçara, afiliada à Record TV, traz outras informações. Acompanhe. A coletiva foi feita justamente pela cúpula da segurança pública aqui do estado de Alagoas para passar os detalhes, fazer um balanço de como foi essa operação que continua em andamento aí com mandados de prisão a serem cumpridos. Sobre essas informações iniciais, o que a gente tem aqui, que só aqui em Alagoas foram cumpridos 48 mandados de prisão. Muitas dessas pessoas suspeitas já estavam cumprindo pena no sistema prisional e foi visto até aqui pelo secretário de Ressocialização que essas pessoas, esses presos, podem ser transferidos para outros presídios, justamente por conta desse envolvimento nessa organização criminosa. Teve a participação de mais de 1.000 policiais em todo o país nessa operação, que foi uma operação integrada. A gente tem aqui nessa coletiva representantes do Ministério da Justiça falando da importância dessa integração entre os estados, que consegue tirar de circulação esses criminosos, essas pessoas envolvidas nessa organização criminosa que tem um braço forte aqui no estado de Alagoas. Então, essa coletiva continua nesse momento. As autoridades presentes respondem as perguntas dos jornalistas justamente sobre esses questionamentos. Uma informação que a gente teve aqui até do Ministério da Justiça é que essa operação pode sim ter uma segunda fase e que isso pode ser feito em outros estados do país. Essas informações são as informações iniciais que a gente tem até agora e continuamos aqui acompanhando essa coletiva e todos os dados sobre essa grande operação deflagrada aqui em Alagoas e mais 7 estados do país. E a gente segue acompanhando os desdobramentos. Até o final da tarde de hoje, 81 pessoas foram presas e um dos alvos da operação morreu em confronto com policiais. E a gente vai falar sobre este assunto, vamos continuar dialogando, conversando e analisando essa situação do PCC, desta operação Flashback desencadeada, deflagrada hoje a operação por uma equipe, uma força-tarefa de polícias de vários estados, justamente agora com o Coronel Yunes aqui no estúdio. Coronel, boa noite para você. Boa noite. A gente sabe que o Tribunal do Crime ele é bastante conhecido, várias facções elas têm essa prática. Mas o PCC chama mais atenção por ser uma das maiores, se não for a maior organização criminosa do nosso país. Desencadeada, Marcola continua preso. Maré Alta foi o alvo desta operação e a gente sabe que existe uma linha de sucessão dentro das facções, mas acabar e extinguir com elas é algo bastante trabalhoso para a polícia do nosso país, Sem dúvida, Diego. Além de trabalhoso, exige um trabalho de inteligência bem focado.
a realização da operação em si, ela depende muito do trabalho de inteligência, ou seja, a coleta das informações, o processamento dessas informações, para que posteriormente possa ser repassado para as polícias, seja do próprio estado, sejam as unidades policiais de estados vizinhos, como foi o caso de Sergipe. Não resta a menor dúvida, né, que a Polícia de Alagoas, que a Secretaria de Segurança de Alagoas, tem realizado operações que têm trazido para Sergipe um certo benefício. Por quê? Porque essas informações foram trabalhadas naquele estado, estão preocupados em focar nas ações tanto de prevenção quanto as ações de repressão, fazendo com que aquele estado vizinho seja modelo de policiamento e de redução dos números da violência. Então, existem os investimentos em equipamentos, investimentos em tecnologia, aquisição de armas, de equipamentos de proteção individual. Isso é algo que precisa ser realizado, né, por todos os estados, principalmente por nós aqui em Sergipe, que precisamos nos espelharmos naqueles estados que estão efetivamente trabalhando na segurança pública, com o objetivo de dar a segurança à população e também trazendo para os policiais militares, policiais civis e até mesmo o corpo de bombeiro e os agentes penitenciários a estrutura necessária para conter. O PCC é um crime, uma facção criminosa que tem, sim, trazido problemas para o país de um modo geral. Em Sergipe existe já esse segmento, essa célula, temos que reconhecer, é importante o reconhecimento e trabalhar. Omitir esta realidade é não estar dentro da realidade do país no tocante à segurança pública. Então, Diego, precisamos primeiramente o reconhecimento que existe sim células do PCC em nosso estado. Parte dessas células estão, inclusive, dentro dos presídios e tentando ocupar o espaço nas ruas, né? Então, esse espaço, infelizmente, é ocupado quando há perda, a substituição é praticamente imediata, existe a organização, são organizados sim. E o Estado como um todo precisa reconhecer, porque se a gente não acreditar que exista uma organização, né, que dá trabalho para as ações e a gente não prepara as nossas instituições para um combate, né, nós vamos estar vivendo no país das maravilhas, né, que não é a realidade, não é o que se encontra em nosso Estado. Então, eu acho que está de parabéns, as ações em conjunto são muito importantes para todo o país, a troca de informações ela precisa persistir, né? E precisamos mais do que nunca montarmos a estrutura de segurança pública necessária para que os nossos policiais civis e militares possam combater o crime. Não podemos estar eternamente aguardando as informações que possam surgir de outros estados. E quando surgem essas informações, né, não termos talvez a estrutura necessária para um combate mais eficiente e eficaz para a criminalidade. A gente continua falando sobre a Operação Flashback, continua com as imagens também na tela do pessoal de casa desta operação deflagrada e integrada uma força-tarefa de combate ao crime organizado. E você viu agora há pouco que o PCC, essa forte facção criminosa atuante em diversos estados do país, tem o seu tribunal do crime no estado do Mato Grosso do Sul e tem também a reportagem direto de Campo Grande com a repórter Ana Lívia Tavares, da TV MS, que é afiliada à Record TV no lado de lá, certo? Vamos agora acompanhar na tela do Cidade Alerta Sergipe. O batalhão de choque da Polícia Militar saiu do presídio de segurança máxima de Campo Grande por volta das 8 horas da manhã. Com um forte esquema de segurança, os policiais deixaram o local em um ônibus e diversas viaturas após cerca de 2 horas do lado de dentro. Além do presídio de segurança máxima em Campo Grande, também estão sendo cumpridos mandados no presídio de Dourados. De acordo com o GAECO, são 12 mandados de prisão e mais 12 de busca e apreensão. Do total de 110 mandados, a maior parte está sendo cumprida no estado de Alagoas. Mas, segundo as investigações, o núcleo da facção criminosa tem base em Mato Grosso do Sul, de onde saem as ordens de comando para todo o Brasil.
Ou seja, a gente consegue perceber a fragilidade na segurança pública, uma vez que existe o mando do criminoso dentro das unidades prisionais, onde deveriam estar isolados esses criminosos. No entanto, tem acesso a telefone, tem acesso à informação, tem acesso e manda executar rivais e até membros da própria facção que não estão condizentes com o regimento que ela impõe naquele momento de executar crimes, né, coronel? Sem dúvida. Temos que compreender, Diego, que a estrutura para ocuparmos efetivamente, né, os presídios, ela precisa existir. Precisamos ter um grande número de agentes que possam realizar a segurança interna e no perímetro do próprio presídio. Precisamos de equipamentos que impeçam a entrada dos equipamentos, sejam telefone, seja a questão da droga. Precisamos que a estrutura realmente exista. Não temos aquele discurso de que quando a droga entra no presídio, fica-se a calmaria dentro do presídio e aceitarmos tais fatos como verdadeiro e como o dia a dia, como comum. Precisamos é que se faça presente as estruturas necessárias e que elas realizem as suas atividades para a finalidade que foram cumprida, ou seja, a ressocialização e, principalmente, retirar do meio social aqueles que precisam sofrer as suas punições. Então, é importante de que, quando a gente fala Estado, é o Estado como um todo, né, possa cumprir as suas obrigações, né, não só de manter o encarceramento, mas também que possa, de certa forma, ressocializar, trazer para o meio da sociedade o que realmente possa fazer com que a convivência seja harmoniosa. O que nós temos visto é que o crime organizado, as facções criminosas, a exemplo do PCC e do BDN, né, estão em Sergipe. E aí a gente só ouve e verifica no final da situação, quando existem crimes, violência e não conseguimos, de certa forma, realizarmos prevenções que possa proteger a sociedade desses crimes que são praticados em Sergipe, né? Na luta pela ocupação do espaço físico para a comercialização de drogas em nosso estado. Obrigado, coronel, pela participação ao vivo, comentando e fazendo essa análise desta operação Flashback. Ao longo da nossa programação, nós vamos dar outros detalhes. No Jornal do Estado também tem material específico sobre este caso aqui na programação da TV Atalaia.